Eu resolvi fazer uma gravação aqui com relação à parte teórica de estatística que nós vimos em sala de aula, tá? Espero que esse vídeo fique breve e ajude vocês estudando. E mais para frente eu vou estar providenciando a parte das tabelas lá, os cálculos que a gente fez em sala de aula, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é a definição de estatística que nós vimos, né, em sala de aula. Como que ficou definida estatística? Estatística ficou definida assim, que é a ciência que cuida da coleta, da análise, apresentação e interpretação dos dados. Então, nós definimos estatística como a ciência que cuida da coleta, análise, apresentação e interpretação dos dados, certo? Então, foi dessa maneira aí que nós definimos estatística. Ficou definido assim. Bom, só que dentro desse conceito de estatística, nós vimos que existem duas definições, duas características diferentes que eu posso dar para a estatística. A primeira característica é com relação ao que a gente chama de estatística descritiva. Essa estatística descritiva é a parte da estatística que cuida desse pedacinho aqui, ó, coleta, análise e apresentação dos dados, certo? E nós temos a estatística indutiva, que vai cuidar da parte de interpretação dos dados. Então a estatística é dividida em duas partes, estatística descritiva e estatística indutiva, né? Ok? Bom, uma outra coisa que nós vimos em sala de aula é com relação às fases do método estatístico. Por que isso é importante? Para que, como nós vimos, a estatística é uma ciência, e para que essa ciência dê certo, é preciso seguir alguns procedimentos, né? E esses procedimentos são descritos pelas fases do método estatístico. Então, quais seriam as fases aí do método estatístico, né? A primeira fase seria a questão da definição do problema. Então, primeira coisa, nós temos que definir o problema. O que a gente vai estudar, né? Qual é o objeto do nosso estudo, né? Refinar isso aí. O segundo passo é o planejamento de como nós vamos resolver esse problema, como nós vamos resolver essa questão que levantamos aí no primeiro passo. Resolvido tudo isso, nós vamos partir para a coleta dos dados, né? Coletar os dados. Depois que coletamos os dados, como um quarto passo, nós vamos organizar esses dados, ou seja, fazer uma apuração dos dados, organizar eles. Um quinto passo a gente pode colocar como apresentação desses dados, né, por meio de gráficos ou tabelas. E por fim, um sexto passo, a análise dos dados, certo? Então, as fases do método estatístico nós podemos descrever como 6 fases, que são essas que eu descrevi aqui para vocês, certo? Bom, definindo tudo isso aqui, nós vamos analisar um pouquinho esses passos aqui, né? Em principal, o passo aqui de 2 para 3. Por que esse passo é importante? É o passo que a gente vai definir como a gente vai fazer para coletar os nossos dados, né? E nós podemos trabalhar com esses dados de duas maneiras. Nós podemos trabalhar com a população e trabalhar com a amostra. Lembram o conceito, né? População é o todo e a amostra é um pedacinho dessa população, né? É um pedacinho que eu vou estudar. Então, geralmente, em estatística, nós usamos sempre a amostra, né? E em raras vezes nós usamos a população, né? Um caso bem comum de se usar a população é o censo, né? Que é o estudo da população inteira. Então, o conceito de população é o total e a amostra é um pedacinho dessa população, ou objeto que nós vamos estudar. Acho que até aí tudo bem, né? Deu para lembrar. Bom, essa parte de amostra aqui, ela se torna interessante para a gente. Por quê? Essa amostra ela não pode ser coletada de qualquer maneira, porque dependendo de como eu coleto essa amostra, eu posso levar a minha pesquisa ao fracasso, induzir a resultados errados, né?
Então, para coletar essa amostra, eu preciso usar técnicas de amostragem. Lembra que eu falei? Do tipo probabilística, ou seja, amostragens que têm a matemática como base. E nós vimos 4 tipos de técnicas de amostragem probabilísticas, né? A primeira delas é a amostragem aleatória, ou seja, é simplesmente um sorteio. O exemplo que eu tinha dado para vocês é, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa de satisfação de um banco, esse banco tem 100 clientes. Então eu vou enumerar esses clientes de 1 a 100 e simplesmente sortear, né, ao acaso 10 clientes para fazer parte da minha amostra, certo? O segundo passo que nós vimos, a segunda técnica de amostragem probabilística que nós vimos lá é a amostragem sistemática. O que é uma amostragem sistemática? A amostragem sistemática ela envolve período, né? Vou fazer puxar aqui, ó. Período. Nossa, escrever com o mouse é um desafio. Período, tá? Como assim? A amostragem sistemática eu tiro a minha amostra de período em período. Por exemplo, vamos dar o mesmo exemplo dos 100 bancos lá que eu quero tirar 10 clientes como amostra para fazer a minha pesquisa. Então, talvez para achar o primeiro item, o primeiro cliente da minha amostra, eu faça um sorteio. Sei lá, eu sorteio o cliente de número 5. Para retirar as próximas amostras, as 9 que estão faltando, eu posso pegar de 10 em 10, no intervalo de 10 em 10. Então, o primeiro é 5, o próximo vai ser 15, o próximo mais 10 vai ser 25, depois 35 e assim por diante. Então, a amostragem sistemática ela envolve período. Tá? Então a amostra é retirada de maneira periódica. O terceiro tipo de amostragem probabilística que nós vimos é a estratificada. O que é interessante notar na estratificada? A estratificada significa dividir minha amostra em grupos distintos, grupos diferentes, e existe relação de proporcionalidade. Tá? Deixa eu puxar mais uma setinha aqui. Então, são grupos distintos, né, ou grupos diferentes. Vou colocar o sinalzinho aqui diferente para facilitar. E tem a questão da proporcionalidade, certo? Então, na amostragem estratificada, a gente tem os grupos distintos e a questão da proporcionalidade. Por exemplo, vamos supor que nesses 100 clientes que eu estou falando para vocês, 70 são homens, né, e 30 são mulheres. E eu quero tirar os mesmos 10 clientes como amostra, né? Eu quero tirar uma amostragem aqui de 10, né? Como que eu faço isso na amostragem estratificada? Tem que ser proporcional. Então, daqui eu tiro 7 homens, e daqui eu tiro 3 mulheres. Então, minha amostragem estratificada está aqui. Então, observem que esse grupo aqui é totalmente diferente desse, porque esse aqui são grupos de homens e esse aqui são grupos de mulheres. E é proporcional à minha população. Tá? Então, a estratificada ela envolve grupos diferentes e tem a questão da proporcionalidade. Tudo bem, gente? Certo? Bom, e por fim, o quarto tipo de amostragem que nós vimos é a por probabilística, é a amostragem por conglomerados. Ela é parecida com estratificada, a gente divide nossa amostragem em grupos, porém, por conglomerados não há necessidade de esses grupos serem diferentes, nem ter a questão da proporção. Tá? Então é o que difere estratificada por conglomerado. Estratificada, os grupos devem ser diferentes. Por conglomerado, esses grupos não precisam ser diferentes. Tudo bem, gente? Ok? Beleza? Certo. Bom, então, resolvida essa parte aqui de planejamento e coleta dos dados, nós chegamos no momento aqui que nós vamos fazer a apuração desses dados, né? Nós vamos organizar esses dados, enfim, nós vamos trabalhar com eles. E para que a gente possa fazer isso, nós precisamos classificar esses dados, né? Como que a gente vai classificar esses dados? Foi na parte de dados estatísticos que nós vimos isso, né? A primeira classificação que nós fizemos desses dados é com relação a dados brutos. O que seriam os dados brutos? Os dados brutos são aqueles dados que logo que eu fiz a coleta, estão ali. Estão bagunçados de maneira aleatória. Então, são dados brutos, são dados que
que não foram trabalhados, certo? Não trabalhados, são os dados brutos, ok? Nossa, parece uma pichação isso aqui, né? Não trabalhados, são dados que não foram trabalhados, beleza. Bom, depois nós classificamos esses dados aí como os dados de série temporal e os dados de seção transversal. O que é isso? Os dados de seção, seção temporal são dados que a questão do tempo ela é importante, ou seja, a análise desses dados dependem do tempo, né? Então, dependente, né? Dependente do tempo. Isso aqui é a temporal, certo? Temporal. Então, a temporal, ela depende do tempo, tá? Os dados temporal são dados que dependem do tempo. Tá aqui, ó. E os dados de seção transversal, eles não dependem do tempo. Então, é diferente. Os dados de seção transversal, eles não dependem do tempo. O tempo não é relevante, né? Ele é irrelevante aí, tá? Como assim, professor? Vamos lá. Nossa, que bagunça. Beleza. Bom, como um dado pode depender do tempo? Por exemplo, eu vou fazer uma coleta de dados com relação ao produto interno bruto de um país, né, o PIB, ou quero coletar o histórico de vendas ao longo do ano de uma empresa, de qual foi o alcance, né, qual o impacto que teve. Então são dados que a questão do tempo é importante para a gente fazer análise e chegar numa conclusão. Isso são dados de série temporal. Agora, dados de seção transversal são dados que o tempo não tem importância na nossa pesquisa. Por exemplo, eu vou fazer uma coleta de informação com relação ao perfil de um cliente. Então, qual a idade dele, qual que é o sexo, enfim. Então, são dados que o tempo não vai importar na minha análise, no meu estudo. Tudo bem, gente, até aqui? Ok. Bom, depois disso, nós classificamos aqui as variáveis, esses dados, nós vimos detalhes desses dados como uma classificação de variável. Bom, vamos lá, vamos voltar a cabeça aqui no lugar. Esses dados em estatísticas, às vezes, eles podem assumir características diferentes. Por exemplo, um dos dados que coletamos é cor, né? Então, essa cor pode ser laranja, azul, branco, enfim. Então, esses dados, às vezes, ele pode assumir características diferentes. Então, quando esse dado assume características diferentes, a gente passa a chamar de variável, tá? Então, como eu brinquei para você em sala de aula, variável é algo que varia. Então, essas são as características diferentes que os meus dados podem assumir. Nós vimos dois tipos, as variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas. Variável quantitativa. Bom, aqui envolve número, né? Quantidade. Então, expressa quantidade. E variável qualitativa é uma variável que denota qualidade, está nomeando alguma coisa, né? Bom, e nós vimos os exemplos aí com relação aos tipos de variável quantitativa e qualitativa. Quantitativa, nós vimos as variáveis discretas. O que são essas variáveis discretas? Quantitativa discreta. São variáveis que só faz sentido usar número inteiro. Então, quantidade. Então, sei lá, número de filhos, número de faltas. Então, expressa a quantidade, isso aqui, né? Discreta geralmente expressa a quantidade e é quando só números inteiros fazem sentido, né? Variável quantitativa contínua. Então, é quando eu preciso além de números inteiros, eu preciso de outros números também para expressar essa variável, por exemplo, números decimais. O peso de uma pessoa, né, sei lá, 1,65, 76 quilos, né, que é um número que o peso não é exato, né, ele tem o decimal, a altura, salário. Então, vamos lá. Discreta são números inteiros, são números inteiros que fazem sentido, né, números inteiros positivos, que é quantidade. E
contínua são números decimais, que eu preciso descrever variáveis que o decimal representa essas variáveis, como eu falei para vocês. O peso de uma pessoa, a massa de uma pessoa, a altura, enfim. Certo? Vimos também as variáveis qualitativas do tipo nominal. Então, são variáveis que simplesmente está dando nome àquela coisa. Por exemplo, o sexo, feminino ou masculino, né? Cor, azul, branco, vermelho, são tipo de variáveis qualitativas, tá? Qualitativa nominal. Então, qualitativa nominal é o tipo que dá nome, né? Então, sexo, masculino, feminino, cor, é outro exemplo, né? Enfim. E qualitativa ordinal é o tipo de variável que tem um senso de ordenação. Então, primeiro, segundo, terceiro, essas coisas assim. Então, grau de escolaridade é um exemplo de variável qualitativa ordinal, grau de uma doença, enfim. É dessa forma que nós classificamos os tipos de variáveis. Certo, gente? Bom, galera, eu vou parando por aqui, que já está bem extensa a aula, né? Qualquer coisa vocês podem acompanhar os slides que eu já tinha mandado para vocês, que tem um pouco mais de detalhes sobre esses assuntos. E eu vou estar separando um próximo vídeo falando sobre séries estatísticas, né? Que são as tabelas ali que a gente estava montando em sala de aula. Então, eu vou tentar achar um meio aqui de fazer essa montagem com vocês aí para ajudar a lembrar. Também estarei postando aí ainda essa semana para vocês, tá? Abraço para vocês, bons estudos.